Olá, pessoal, eu sou a professora Evelyn Santana e o nosso tema de hoje é um tema muito importante, dúvidas muito grandes dos nossos alunos, que eu levo até esse tema para algumas aulas práticas, e o tema é reconhecimento de união estável e concessão de pensão por morte. O que seria isso? É quando há o falecimento de um dos cônjuges e aí a pessoa ela vive apenas em união estável. E como fazer para comprovação dessa união estável para o pedido de pensão por morte junto ao INSS ou algum órgão federal. Então, aqui eu faço uma explicação, tá, do que deve ser feito e como deve ser feito a inicial para que apresente esse pedido ao juízo. Então, vamos lá. O que é muito importante no processo? Inicialmente, tá? Pode sim se discutir na Justiça Federal, em que você vai fazer o pedido do benefício, claro, quando é envolvendo o órgão federal. No exemplo aqui prático que eu trago para vocês é o INSS. Então, aqui na parte de cima você vai qualificar a parte e o próprio INSS. Nesse primeiro tópico aqui, você vai falar sobre a prioridade do processo, se realmente a pessoa for a pessoa acima de 60 anos e tem essa prioridade na tramitação do processo. Esse outro tópico aqui, você vai falar da gratuidade de justiça, se a autora ou o autor é beneficiário dessa gratuidade, você vai ter que fazer prova aqui nesse tópico, vai abordar sobre o tema da gratuidade, é óbvio, juntar documentos para comprovar a gratuidade de justiça. Nós temos vídeos gravados aqui no nosso canal em que falamos sobre a gratuidade de justiça, tá? Então, assim, é importante que vocês possam lá assistir o vídeo e lá vocês vão verificar as formas de requerimento e os documentos que devem ser apresentados para o pedido de gratuidade de justiça. Então, o próximo tópico que você vai abordar é sobre a autenticidade dos documentos que são anexados nos autos, tá? E é importante, essa documentação é de extrema importância para que você possa fazer prova do pedido em que você está apresentando em juízo. E aqui dos fatos, o que seriam os fatos? Os fatos você vai fazer todo o resumo, você vai falar toda a história em si, contado pelo cliente, em que você vai narrar o tempo que a pessoa era casada, que vivia, e a partir desses fatos, você vai ter os documentos probatórios para fazer a comprovação da alegação. Então, por exemplo, a pessoa era casada há 20 a 30 anos, o que vocês tiverem de documentação, fotos, mesmo endereço, então, comprovante de residência, comprovante de dependência, imposto de renda, comprovante de mesma conta conjunta em banco. Então, isso tudo são formas de você comprovar a dependência econômica em relação ao outro. Isso você vai apresentar nos fatos. No segundo tópico, é importante você abordar a questão do indeferimento do pedido feito pelo próprio instituto que você está fazendo o requerimento, nesse caso aqui em si é o INSS, então você, antes de ingressar com a ação judicial, você tem que fazer o requerimento administrativo. Hoje isso é um requisito para que o juízo analise o seu pedido, então você tem que ter o pedido e ter um mínimo aí do intervalo de 20 a 30 dias para que após você possa ingressar em juízo. Então, antes disso, você ingressar com a ação em juízo, o juiz já vai julgar improcedente, tendo em vista que não teve um pedido formalizado de forma administrativa junto ao INSS. Então, isso é de extrema importância. E aqui o tópico das provas, é de extrema importância as provas que serão produzidas no processo. E aqui, nesse caso específico, eu fiz uma relação de documentos que a parte poderia ter e que com isso a gente anexou. Então, o que foi anexado?
O próprio INSS, tá? Ele apresenta uma lista de documentação em que a pessoa pode comprovar aí esse vínculo de independência com o segurado. Então, aqui tem uma listagem de documentos. É claro que é muito difícil você conseguir comprovar muitos do que estão sendo aqui apresentado pelo INSS, mas lá diz que você tem que comprovar no mínimo 3 de um desses pedidos, né, que são vários que ele apresenta no próprio site do INSS. E aí, depois, eu fiz o quê? De forma detalhada, o que a autora, nesse caso, ela tinha de comprovação, que era o quê? Comprovante de residência da autora e do falecido com o mesmo endereço, internação do falecido e comprovação de acompanhamento da autora, declaração de vizinhos que comprovavam a união estável da autora com falecidos e fotos do casamento religioso. Eles fizeram um casamento religioso, mas que, por um problema, ele não foi levado a registro, e com isso ficou sendo um casamento, né, uma união estável. Então, não teve uma formalização, um registro da certidão para formalizar e ter a certidão de casamento. E aqui as fotos de convivência, que é de extrema importância, e aí você vai fazer uma numeração desses documentos para apresentar em juízo. É de extrema importância a prova documental, porque não adianta você apresentar uma alegação sem apresentar as provas documentais do que você está alegando. Então, você vai seguindo aqui, tá? Na própria petição, e aí você vai narrando toda a situação fática e a sua fundamentação jurídica para o embasamento do seu pedido, tá? E aqui é exatamente isso que a gente apresenta na petição. Aqui a gente apresenta jurisprudência sobre o tema, falando a pensão por morte, por união estável, que é possível você conseguir isso diretamente na Justiça Federal sem ter que ingressar com uma ação na Justiça Estadual para reconhecer a união estável e depois desse reconhecimento de união estável, você ingressar com uma ação para requerer a pensão por morte. Então, isso é de extrema importância porque uma ação de reconhecimento de união estável em juízo é uma ação que vai demorar muito, é muito tempo que vai demorar. E ele, em regra, ele vai tramitar numa vara estadual. Então, esse modelo aqui é em que você vai estar discutindo, comprovando a união estável, e aí você já consegue na própria Justiça Federal, que nesse caso prático que eu estou aqui apresentando com vocês, é um requerimento de pensão junto ao INSS, então a competência da Justiça Federal, eu comprovei a união estável com excessos de documentações, e com isso eu já faço o pedido de pensão por morte. Então, vamos aqui na parte final do processo. Tá? Aqui são jurisprudências sobre o tema, e aqui a gente fala sobre a concessão do benefício, fazendo a fundamentação fática sobre o tema pensão por morte, tá? E aí aqui na parte final, a gente apresenta o pedido de tutela. O que seria a tutela? A tutela é um pedido, tá? Que a gente antecede para que o juiz analisa de forma imediata, antes mesmo que a outra parte seja chamada ao processo. E quem seria essa outra parte? O INSS. Em regra, nesse caso específico, qual o pedido que a gente apresenta? Que seja concedida a pensão. Aqui o pedido final, concedida a tutela de urgência da pensão por morte do falecido. Então, esse é o pedido que a gente apresenta na tutela. O que acontece na prática? O juiz indefere. Por que o juiz indefere? Porque é um risco muito grande ele conceder uma tutela em que a pessoa vai começar a receber essa pensão sem antes ouvir o órgão INSS. Então, em regra, o juiz não concede essa tutela, e aí você tem que aguardar o INSS apresentar a contestação, o juiz fazer as provas necessárias, que muitas das vezes marca uma audiência para ouvir as testemunhas arroladas no processo para comprovar essa união estável. Então, é importante, além da declaração da testemunha, você arrolar entre 2 ou 3 testemunhas para ser ouvida em juízo, e aí só depois disso o juiz ele vai sentenciar e decidir o processo. Então, tem juiz que concede tutela? Sim, mas é muito mais difícil conceder do que conceder.
exatamente porque o próprio juiz ele tem receio que essa concessão da tutela, que seria o quê? A pensão, possa ser revertida no decurso do processo e aí a pessoa teria que devolver esse valor. Então, por cautela, o juízo ele não defere a tutela no primeiro momento, tá bom? E aí aqui a gente apresenta os artigos do pré-questionamento, que isso é só uma matéria de defesa em grau de recursos posteriores, tá? Mas aqui são as fundamentações jurídicas sobre o tema que está sendo discutido aqui no processo, e aqui é o pedido final. Quais seriam os pedidos? Tudo que foi narrado lá na nossa inicial. É o pedido da concessão da gratuidade de justiça, o deferimento da tutela, então a gente não deixa de pedir, tá? Mesmo a gente sabendo que a chance é mínima de ser concedida, mas a gente mantém o pedido da tutela provisória de urgência. E aí a gente fala do capítulo do descumprimento de tutela, caso o juízo defere, então é importante que você apresente a tutela, mesmo que seja indeferida, mas é importante você deixar esse pedido no seu processo. E aí a gente apresenta aqui os outros pedidos de praxes, tá? Que sobre o deferimento da antecipação dos efeitos, a multa pelo descumprimento. E aí a gente fala aqui que ao final seja julgado procedente os pedidos para concessão da pensão por morte vitalícia integral a requerente, desde a data do óbito do segurado ou da data do requerimento, conforme a resolução 438 do INSS. E aqui no final a gente vem falando sobre o pagamento das parcelas vencidas e vincendas e a condenação de honorários, tá? E todas as provas no final, aqui a gente pede oitiva de testemunhas e provas documentais suplementares, e aí a gente tem que atribuir um valor de causa. Quando o valor de causa é menor do que 60 salários mínimos, em regra, o processo ele vai tramitar no Juizado Especial Federal. E com isso, você tem que assinar uma declaração em que você abre mão dos valores que excederem a 60 salários. Isso é um requisito exigido pelos juízos do juizado. Então, se o processo for tramitar em juizado, já recomendo que no início do processo, junto com a inicial, procuração e documentos, você junta essa declaração e o seu cliente assina essa declaração em que ele abre mão do valor que exceder a 60 salários mínimos. E aí o processo ele tramita no juizado, em regra, é um pouco mais rápido, tá? Não quer dizer que não há exceção, infelizmente a gente depende aí de cartório em cartório que tramita o processo. A dica de hoje é essa, não deixa de curtir, comentar os nossos vídeos. Até o próximo vídeo.